Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese nos meus endereços telemáticos, endereços digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eu pesquisei no canal do YouTube do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que é um escritor também com mais de 100 livros, uma pessoa muito respeitada na Igreja Católica. Catequese. Vamos às informações úteis para todo católico. O que falar sobre a Septuaginta? A Septuaginta é a Bíblia que foi traduzida no Egito por 70 rabinos requisitados da Terra Santa pelo rei egípcio por volta do ano 200 a.C. A língua da tradução foi a grega. São os livros que estão contidos atualmente na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. 100 anos depois de Cristo, quando já havia o cristianismo e os evangelhos, os judeus resolveram fazer uma revisão na Bíblia deles, que havia sido traduzida integralmente do Egito. Os judeus, então, retiraram 6 livros e outros textos, justificando para isso 4 conceitos nacionalistas. Os livros tinham que ser escritos na Terra Santa, tinham que ser em hebraico, não podiam ter sido escritos depois da volta do exílio e tinham que estar de acordo com a Torá. A Igreja Católica já possuía a Septuaginta e optou por mantê-la integralmente como antes. A Reforma Protestante preferiu seguir a Bíblia dos judeus sem os 6 livros. Jesus disse: sede pequenos como crianças. O que quer dizer? Não sei se vocês lembram dessa passagem do Evangelho. Sede pequenos como crianças. Jesus quis dizer com isso, para seu seguidor, ser humilde. Olha, você é meu seguidor? Seja humilde. Então ele quis dizer para os cristãos serem humildes. Aquela pessoa que sabe que não é nada e Deus é tudo. É o indivíduo sem autossuficiência, sem vanglória, sem arrogância, sem soberba, sem prepotência. É uma pessoa capaz de aprender coisas com um indivíduo ignorante, que possui menos conhecimento do que ela. Essa pessoa sabe que a força dela está em Deus, como disse Jesus para todos: sem mim nada podeis fazer. O humilde sabe que precisa de Deus para a sua sabedoria, para a sua proteção. A criança é simples. O adulto deve sim ter a sua maturidade, mas junto com a pureza e a mansidão da criança. Há uma grande força da oração da criança diante de Deus, por causa de sua pureza. Por isso, deve-se ensinar a criança a rezar. Fogo na Bíblia. Olha, fogo na Bíblia é símbolo de sofrimento em muitos casos. Por isso, às vezes há a simbolização do purgatório ou do inferno com fogo. Há sofrimento no purgatório. Os santos falam disso, explicando que esse sofrimento é uma saudade indescritível de Deus por sentir sua ausência. Essa é a dor maior que as almas sentem no purgatório. Isto porque, quando o corpo se separa da alma, momento da morte, né? Momento da morte física, a alma tem uma sede intensa de voltar para Deus. No entanto, ela não pode voltar, pois está impura e precisa de passar, primeiramente, pela purificação. No inferno, a dor é muito pior ainda, pois há a frustração absoluta pela perda definitiva de Deus
por não o ter amado na passagem terrena. Assim, não poderá viver com ele na eternidade, gerando angústia, revolta e todo o rancor que o demônio possui. É triste, não é? Por isso temos que ser batizados, crer em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados enquanto estamos aqui nessa efemeridade. O que dizer do método Billings? Olha, o método Billings é natural, não viola a natureza, isto é, não existe a contracepção artificial. Desta maneira, ele não ofende a Deus em termos objetivos. Porém, se o casal tem condições de ter mais filhos, não deve usar nem o método Billings. A Igreja Católica ensina a praticar a paternidade responsável, ou seja, o casal deve ter todos os filhos que puder criar bem com dignidade. O método Billings deve ser usado quando o casal precisa espaçar uma gravidez da outra por problemas de saúde e financeiros, por exemplo. É um método de planejamento familiar e não de contracepção. Qual é o motivo de Nossa Senhora mandar o menino Francisco Marto rezar muitos terços? Nossa Senhora de Fátima, hein? É difícil saber, hein? Não é certamente por ter pecados próprios demais, pois era uma criança. Pode ser que tenha sido pela salvação até de outras pessoas. Olha, né? Pela salvação de outras pessoas. A criança, então, o Francisco Marto, né, foi orientado por Nossa Senhora para rezar muitos terços. E isso pode ter acontecido porque a oração infantil é fervorosa, poderosa demais diante de Deus. Talvez Nossa Senhora de Fátima quisesse que Francisco rezasse muitos terços antes de morrer por seus parentes pela conversão dos pecadores. O que dizer sobre a Bíblia pastoral? Olha, há muitas informações não muito boas sobre esta Bíblia. O bispo Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, OSB, e fundador da revista Apologética Católica, Pergunte e Responderemos, não recomendava o uso da Bíblia pastoral aos fiéis católicos. O escritor e professor Felipe Aquino começou a ler, mas decidiu parar, pois observou explicações estranhas nas notas de rodapé. Como apagar o pecado mortal? O pecado mortal é totalmente apagado a partir do arrependimento e confissão. É pelo sangue que Jesus nos salvou. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que bastaria uma gota para salvar toda a humanidade. Olha, né? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que os nossos pecados são apagados. Então, nossos pecados, a partir da confissão, são apagados pelo sangue de Jesus na cruz. E essa informação interessante é que bastaria uma gota do sangue de Cristo para salvar toda a humanidade, pois o sangue do Filho de Deus, que é o próprio Deus humanado, tem um valor infinito. O que fica, no caso da pessoa que se arrepende de um pecado mortal, o que fica é a sequela do pecado, que é purificada no purgatório, e após isso a alma vai para Deus. São Paulo apóstolo colaborou para os cristãos deixarem costumes judaicos? Sim. Como Paulo de Tarso era um judeu, fariseu, radical, fervoroso antes da conversão, a partir do momento que encontrou Jesus Cristo, olha
a transformação. Isso pode acontecer com as pessoas. A partir do momento que encontrou Jesus Cristo ressurreto na estrada de Damasco, entendeu que o Antigo Testamento era apenas uma preparação para o Novo Testamento, a nova aliança, e que a salvação eterna estava no Messias Jesus. Assim, ele soube recolocar as coisas no seu devido lugar, transmitindo o sentido exato do Antigo Testamento, abolindo, por exemplo, a necessidade da circuncisão, a marca do seguidor de Deus no Antigo Testamento, né, para o judeu no passado. A partir de Cristo, essa marca do seguidor de Deus, do Deus único, passou a ser o batismo. Quem fundou a Igreja Católica? Cristo fundou a Igreja Católica por volta do ano 30 a 33, ao dizer a Pedro: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ele disse a minha, hein? E não as minhas igrejas. Então é uma igreja, Igreja Católica. Isto está muito claro no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Quando Constantino proibiu a perseguição aos cristãos no ano 313, a Igreja Católica já tinha tido 30 papas, todos mártires. A Igreja Católica e o catolicismo foram fundados, então, por Jesus Cristo. A pessoa pode se salvar com a unção dos enfermos? Sim. Se a pessoa não pode se confessar, a unção dos enfermos perdoa os pecados. Se está com doença grave, está com risco de morte, está na UTI, etc. Se a missa da tarde de sábado for dedicada a algum santo, com leituras diferentes da liturgia dominical, ela vale mesmo assim como preceito do domingo? Vale. O que o fiel deve fazer, depois de assistir a essa missa, é ler as leituras do domingo. O fiel católico pode até ler sozinho em casa. O que a Igreja Católica quer é que o fiel se edifique e medite com as leituras dominicais. O que é a Renovação Carismática Católica, a RCC? Você sabe? Você tem dúvida? Vamos falar aqui de acordo com o canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. A RCC é um dom maravilhoso do Espírito Santo de Deus para a Igreja Católica, com algumas raízes no protestantismo. Algumas semelhanças, né? Deus pode usar qualquer pessoa ou situação para fazer o bem. O rei Ciro da Pérsia, por exemplo, que era pagão, foi usado por Deus para libertar o povo judeu e levá-lo para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo. A RCC, Renovação Carismática Católica, tem todos os valores católicos e ama a missa, a adoração do Santíssimo, ama a Virgem Maria, ama o Papa. Deus tem caminhos insondáveis para fazer seu plano acontecer. A pessoa pode comungar chegando à igreja depois do início da missa? Pode. A igreja não proíbe a pessoa que não assiste à missa inteira de comungar, mas o fiel católico deve fazer um esforço para participar de toda a missa. Então são essas as informações que eu coletei no programa Pergunte e Responderemos, no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em 6 de outubro de 2026. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom!